pessoal, estamos aqui de novo para mais um processo de construção e agora a gente vai falar sobre altura e ortocentro, certo? O ortocentro é um dos pontos notáveis do triângulo e a altura é um segmento que a gente usa, né? Na verdade, a gente se baseia nele para estabelecer o ortocentro. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, primeiro é a gente conseguir construir uma altura qualquer. Então, a gente tem aqui um segmento AB, certo? Um segmento AB. E neste caso, a gente precisa construir, ou a gente vai construir aqui, uma altura que passa justamente por este ponto aqui em cima, esse ponto que eu vou chamar de ponto C, certo? Então, a minha ideia seria essa, construir uma altura que passa por esse ponto C. Então, a gente vai utilizar o compasso e a régua, basicamente. E a primeira ideia que a gente precisa fazer é simplesmente pegar o nosso compasso, deixar a abertura dele um pouco maior que a distância, né, entre o ponto C e o segmento AB, ou seja, maior realmente, igual a gente está fazendo aqui agora, né, esse comprimento um pouco maior. E logo em seguida a gente vai colocar a ponta seca aqui em C e a gente vai fazer um arco, certo? Um arco que vai passar em dois locais. A intenção está em dois locais aqui no nosso segmento AB. Pronto. Feito isso, nós temos aqui esses dois locais que são também pontos que eu vou chamar aqui de ponto D, e aqui vou chamar isso de ponto E. Pronto, temos aqui o ponto D e o ponto E construídos, certinho? Então agora, ó, vamos pegar de novo o nosso compasso. Agora a abertura dele tem que ser um pouco maior que a metade entre esse comprimento DE, certo? Então, ó, temos o nosso compasso um pouco mais que a metade, a gente faz mais ou menos até aqui. Ponta seca primeiro em D, e a gente vai fazer isso, ó. A gente vai fazer essa pequena marca, esse pequeno arco assim. Bom, fizemos um arco com a ponta seca em D, agora a mesma coisa, um arco só que com ponta seca em E. Então firmamos aqui direitinho, ó, ponta seca, vai passar aqui. E veja o seguinte, o que aconteceu? Nós temos um ponto de interseção aqui, ó, certo? Vou colocar aqui um ponto de interseção, ok? Prontinho. Se a gente constrói agora uma reta passando por estes dois pontos, não precisa ser esse ponto aqui embaixo, né, que também teve a interseção, mas só esses dois em cima, né, no ponto C e nesse ponto de interseção, se a gente constrói, ó, uma reta, essa reta justamente ela vai estar sendo perpendicular ao segmento AB. Ou seja, se é perpendicular, vai formar aqui pra gente um ângulo de 90 graus. E essa característica aqui, essa informação que eu estou passando para vocês, dessa situação de que a altura é perpendicular a qualquer tipo de segmento, certo? Essa informação aqui de 90 graus ela é importante pra gente, né? Ela é bem importante pra gente. Por quê? Alguns casos, quando a gente vai estudar com triângulos, né? Ângulos internos dos triângulos, esse ângulo de 90 aqui, ele é essencial pra gente, certo? Ele faz parte de todos os nossos estudos. A questão também da perpendicularidade entre a altura e os lados do triângulo também são. Então, aqui a gente construiu uma altura, certo? A gente acabou de construir uma altura, esse comprimento que vai aqui desse ponto, ó, de interseção entre AB até o ponto C lá em cima. Pronto? Então, com isso, agora a gente vai mudar um pouco aqui a nossa situação. Eu vou trazer para vocês um triângulo, é um triângulo ABC. E nesse triângulo ABC, eu vou construir aqui as alturas, certo? A gente vai construir as alturas relativas de cada um dos lados. Quando eu falo altura relativa de cada um dos lados, é a altura relativa a ABC, a altura relativa a AB e a altura relativa entre A e C, que é os lados do triângulo, certinho? Então, o processo de construção é o mesmo, então a gente vai optar primeiro, a gente vai pegar primeiro aqui, ó, o compasso, a nossa régua. E um detalhe, como a gente está trabalhando agora com triângulos, com lados, veja que ele tem um limite, que ele é limitado. Então é interessante que a gente prolongue o comprimento do lado. A gente aumente aqui um pouquinho mais esse segmento de reta aqui, né? Aumente um pouquinho mais. Então é isso que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou expandir ele um pouco, eu não vou até me deixar um pouco mais escuro, né? Deixar um pouco mais claro aqui, pontilhado, porque a gente está construindo uma extensão do lado, né? Os dois cantos aqui, porque em algumas situações, igual a gente pode reparar que se a gente pega, ó, ponta seca em A e a distância um pouco maior, se a gente for fazer isso, não vai pegar nos lados, ó, tá vendo? Não vai acabar pegando.
Então, por isso que a gente está fazendo dessa maneira. Então, de novo, ponta seca em A, um pouco maior que o comprimento de A até o lado BC, certo? E a gente vai fazer agora aqui, ó, um arco passando justamente por esses dois pontos. Deixa eu consertar um pouquinho aqui. Acho que aqui já é suficiente pra gente, ó. A gente vai ter isso e isso aqui, certo? Percebe que ele não está tocando em C não, viu? Só esse detalhe, não tocou no ponto C. Mas esse é o processo, ó. Tá vendo? Temos um ponto aqui. Eu não vou nomear esse ponto para não poluir tanta imagem. Eu tenho um ponto aqui que justamente é sobre o vértice. Mais uma vez, agora com a distância um pouco maior que a metade desses dois pontos marcados agora por último, ó. Vamos colocar aqui. A gente vai fazer um arco só lá em cima, não precisa fazer o de baixo. E a mesma coisa aqui, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui agora, ó. Pronto. Agora este ponto sim. Agora esse que a gente precisa, a interseção que a gente precisa. Então agora a gente vai traçar aqui a nossa altura, ó. Lá no vértice e aqui nesse ponto de interseção entre os dois arcos. Até aqui, como é a altura do triângulo, não precisa passar do lado, né? Não precisa estender mais. E lembrando que esse ângulo aqui ele vai formar para vocês aí 90 graus. Essa inclinação é um ângulo de 90 graus. Então, como a gente tem que fazer isso para os três lados, a gente vai repetir o mesmo processo para os três lados. Ó, então vamos lá. Ponta seca de novo. Primeiro aqui em B, que é o vértice oposto a esse segmento A. A gente vai aumentar um pouquinho o tamanho aqui, certo? Ó, para fazer esse arco aqui, essa marcação. Só com um detalhe, a gente precisa, lembrando que estender o lado. É interessante que a gente estenda sempre o lado do triângulo. Uma pergunta pode ser essencial para vocês aí, ou seja, uma dúvida da turma, em relação também à questão do se as alturas elas podem ser fora do triângulo. Sim, algumas alturas, alguns exemplos de triângulos, as alturas são fora do próprio polígono. Então, só essa observação a ser feita. Então, vamos colocar aqui, ó, o prolongamento do lado, porque a gente precisa necessariamente, caso ultrapasse, né? Então, a gente precisa ampliar um pouco mais aqui e aqui também. Certinho. Então, agora, ponta seca agora, sim, ponta seca em B, ó. Abertura um pouco maior que o tamanho do lado. A gente faz isso, ó, tá vendo? Quando a gente está fazendo isso, observa o seguinte, ele está passando justamente ali no vértice C. Não é de propósito, não sei esse detalhe. A gente fez uma distância maior. Se eu tivesse uma distância maior, eu ia passar mais ou menos aqui, certo? Mas aqui, ó, temos este lado marcado, pronto. E agora sim, ó, ponta seca, vamos deixar só uma distância um pouco maior que a metade. Ponta seca nesse primeiro ponto aqui, a gente vai fazer um arco, ó. A gente faz um arco aqui, pronto, temos um arco. Agora de novo, ponta seca agora em C, novamente, ó. A gente vai fazer aqui um arco que vai passar nessa interseção, ó, tá vendo? Aqui. Se a gente vem agora com a régua no vértice B e aqui nessa interseção, o que vai estar acontecendo? A gente vai construir o que aqui? Ó, de novo, uma outra altura. E isso é perpendicular ao lado, no caso aqui AC, ok? Fizemos já duas alturas. Falta quantas alturas ainda? Falta mais uma altura, não é? Que é a altura relativa ao lado AB. Justamente, ó, vamos inclinar aqui essa nossa imagem. Certo? A gente vai estar trabalhando agora com o vértice C aqui em cima, certo? De novo, mais uma vez, sempre dê prioridade primeiro em prolongar o lado oposto, né? O lado do que a gente está tentando achar a altura relativa. Então, ó, vamos posicionar aqui um pouquinho a régua. Aqui, certo? Para a gente conseguir construir a nosso prolongamento dos lados, ó. Então, a gente vai estender aqui o tamanho deles, ó. De novo, para cá. E aqui assim também. Prontinho. Então temos agora nossos prolongamentos. Então, ponta seca em C, um pouco maior que a distância desse ponto C até o lado AB, dessa maneira. E agora a gente vai fazer isso, ó. Não precisa fazer muito, só basta a gente ter a interseção entre os lados, ou o prolongamento dele. Aqui temos um ponto e aqui temos um outro ponto de interseção. Então, de novo, ó, um pouco maior que a média entre esses dois pontos marcados, essas duas interseções. Então, colocamos aqui um pouco mais que a metade, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais, ó.
faz uma única interseção aqui, e depois a gente faz a mesma situação com o outro lá, ó, o outro ponto e a interseção. Nós temos essa interseção aqui agora, tá vendo? Essa interseção. E a gente vai traçar agora a nossa altura passando por este ponto, ó. Neste ponto e aqui no vértice C. A gente vai traçar aqui, a gente vai desenhar essa altura. Aqui, lembrando, também vai formar um ângulo de 90 graus, certo? E um detalhe, uma observação, veja o que está acontecendo, ó. Quando a gente traçou as alturas, a gente tem vários triângulos dentro desse triângulo maior ABC. Isso também é uma situação que recai em problemas dentro do nosso estudo. Observe o seguinte aqui agora, ó. Tá vendo o que a gente tem aqui? Um ponto de interseção entre as três alturas. Esse ponto aqui de interseção, ele tem um nome específico, né? Ele tem um nome específico. Qual é o nome que a gente dá para este ponto aqui? A gente vai chamar ele de ortocentro. Então aqui nós temos o ortocentro construído, certinho? Então esse foi o passo a passo para construir aí o ortocentro, certo? Primeiro a gente construiu uma altura, verificou como é que constrói uma altura relativa a um segmento de reta, e depois com isso a gente conseguiu construir o ortocentro. Então primeiro constrói as alturas, depois a gente marca a interseção entre as três alturas, certinho? Espero que tenha ajudado vocês e até nosso próximo vídeo.